Olá, turma de Engenharia de Software. Nessa videoaula vamos dar continuidade ao assunto do CMMI e vamos tratar das questões das representações, tá? Então, esse modelo que a gente está estudando, ele é um framework para avaliar a maturidade dos processos da organização, tá? E ele pode ser dividido por duas representações, que é o CMMI por estágios, que é chamada representação por estágio, e o CMMI contínuo. Tá? O que significa? A representação por estágio, ele permite a avaliação da maturidade do processos em 5 níveis. Então, a representação por estágio, eu avalio a empresa como um todo, tá? É nesse tipo de representação que eu consigo comparar uma empresa que é de maturidade de nível 3 com outra empresa que é de maturidade de nível 2. Tá? Já a representação contínua, ela permite uma classificação mais fina, porque ela classifica cada área do processo. Então, a avaliação não é feita como um todo. Tá? Eu posso escolher determinadas áreas e dentro da empresa eu posso ter uma área que tem capacidade gerenciada e uma outra que tem capacidade incompleta. A organização que vai escolher qual que é a prioridade. Tá? Então, nessa representação por estágio, ela disponibiliza uma sequência pré-determinada para a melhoria. Tá? É baseada nos estágios que devem ser considerados e cada estágio serve de base para o próximo. Então, uma empresa que está no nível de maturidade inicial, ela não pode ir para o nível, para o próximo nível, se não tiver concluído totalmente esse nível. Parece aquele modelo cascata, né? Tem que estar completo todo um para ir para o próximo. Então, ele é caracterizado por níveis de maturidade. Tá? Na representação por estágio, eu vou ter a área do processo, e aí você está olhando aqui, ó, que o nível de maturidade está num contexto geral, tá? Então, a empresa, ela tem um nível, a empresa como um todo, na representação por estágio, ela tem um nível de maturidade, tá? As áreas de processo já estão todas definidas para aquele nível. Então, as principais vantagens da representação por estágio é que ela é compatível com a versão anterior do CMM, tá? E define um caminho claro de aprimoramento para as organizações. E também a questão da comparação, né? Quando você fala que uma empresa X é de nível 3 e a outra conquistou nível 3, você já consegue comparar uma com a outra, tá? A desvantagem, ela impede que essa organização ela se mova para níveis mais altos se não tiver cumprido todas as áreas dos níveis anteriores. Então, por exemplo, na outra representação contínua, que eu posso ter nível, vamos dizer que nível 4 em determinada área e nível 2 em outra, né? Na representação por estágio, como é como um todo, o nível é da organização, ele tem essa desvantagem, né? Até que todas as áreas estejam naquele nível, ele não pode passar para um próximo. O CMMI, nessa representação por estágio, ele está dividido em 5. Tá? Nós vamos estudar cada um desses na próxima videoaula. Tá? Aqui eu só vou falar por cima. Os estágios, eles são inicial, gerenciado, nível 3 definido, nível 4 quantitativamente gerenciado e nível 5 otimização. Tá? Então, na próxima videoaula a gente vai passar por cada um desses estágios. Nesse estágio inicial, vocês já até viram um estudo de caso daquela empresa Faz Site, né? E foi até uma atividade que a gente fez. Os processos, eles são imprevisíveis e pouco controlados, né? A gente viu na prática lá aquele exemplo. Agora vamos falar um pouquinho sobre representação contínua. Tá? A gente viu representação por estágio, que é uma
representação do CMMI e agora a contínua. A contínua, ela não classifica a organização em um desses níveis aqui anteriores. Opa, passei demais. Ai, me perdi aqui nos slides, meu Deus. Tá. Não classifica a organização como um todo, tá? Ela considera as áreas do processo individualmente. Então, considera cada uma das áreas que tem na empresa individualmente, tá? Então, lá se eu tenho a parte de planejamento de projetos, né? Se eu tenho a parte de gerenciamento de configuração, na representação por estágio, todas vão ter que estar no mesmo nível. Na representação contínua, não. Eu posso ter a parte de planejamento de projetos na capacidade 2 e na parte de medição e análise na capacidade 4. Tá? A principal motivação para usar esse tipo de representação é que as organizações elas podem operar em diferentes níveis de maturidade para as várias áreas do processo. Tá? E aqui, nessa representação contínua, é caracterizada por níveis de capacidade. Tá? Lá o outro era nível de maturidade. Tá? Então, essas capacidades, elas vão de 0 a 5, tá? Incompleto, executado, gerenciado, definido, quantitativamente gerenciado e em otimização. É bem parecido, né? Só que é um pouquinho diferente. Tá? Aqui na representação contínua, o que a gente vê? Ó, o nível de capacitação está em relação aos objetivos gerais e às práticas gerais. Vocês lembram que na representação por estágio estava lá em cima? O nível de maturidade estava diretamente relacionado a cada uma das áreas de processo e não aos objetivos. Tá? Então, aqui o nível de maturidade vai ser de acordo com a área de processo. E para cada área de processo vai ter um nível de capacitação. Tá? A contínua versus a representação por estágio. Aqui coloquei mais ou menos numa tabela. Tá? Vocês vão vendo aqui que na contínua são capacitações, ó, nível de capacitação, e na de estágio é nível de maturidade. Tá? A principal diferença entre uma e outra: representação por estágios, caminho de melhoria aprovado e pré-definido, sintetiza os resultados de aprimoramento em um simples valor. Tá? Então, eu tenho lá nível de maturidade 3. Pronto, a empresa tem nível de maturidade 3. Na representação contínua, não. A empresa tem nível de maturidade, nível de capacidade 3 para isso, nível de capacidade 2 para aquilo. Tá? Então, ele permite que aprimoramentos sejam atingidos a diferentes taxas, a diferentes tempos. Tá? E existe uma liberdade para escolher quais as áreas que se deseja melhorar. Né? Então, aqui tem mais flexibilidade na representação contínua. Opa. Acabou. Nessa videoaula, gente, eu não vou passar nenhum exercício, tá? Eu vou deixar para o próximo videoaula, que a gente vai trabalhar cada um dos níveis do CMMI, tá? Mas tem um exercício lá para vocês fazerem no Classroom, tá? Até mais!